Já reparou na quantidade de recursos que tem à sua disposição? Muitas vezes queixamos que não temos condições ou que nos falta algo para conseguirmos atingir os nossos objetivos, para conseguirmos vencer. Mas muitas das vezes nós temos à nossa frente, ao nosso lado, em nós próprios, todas as condições necessárias para conseguir vencer. E então temos o ativo como um dos pilares importantes na empresa. E esse ativo vai desde os equipamentos que nós temos. Para umas atividades os equipamentos são mais importantes do que outras, mas todas têm equipamentos, mesmo quem só presta serviços. Tem o equipamento, um computador é um equipamento, até esta ferramenta que agora estamos aqui a utilizar para este webinar, o Zoom, é um equipamento. São ferramentas que nós temos ao nosso dispor para podermos trabalhar e para podermos chegar a mais clientes e para podermos vencer. Temos o imobiliário. Há empresas que não têm o imobiliário, que alugam os seus espaços. Temos outras que têm este investimento. E aqui é um ativo que pode ser aproveitado de várias formas em qualquer negócio. Há empresas que investem imenso na parte de espaço físico, das lojas ou armazém, e que depois não tiram proveito desses espaços. Espaços esses muitas vezes até podem ser partilhados com outras empresas. E aí conseguimos ter também aqui uma rentabilidade do imobiliário. Porque quando uma empresa investe no imóvel, não se pode esquecer que está a fazer outro tipo de investimento. Está a fazer um investimento imobiliário que deve gerar dinheiro à sua atividade suficiente para pagar uma renda. Como se estivesse a pagar uma renda. Porque senão está a ter aqui um custo de oportunidade enorme. Marca. Apostar na nossa marca. A nossa marca é um ativo que nós devemos de acarinhar e devemos de investir muito neles. Quanto mais nós formos reconhecidos como especialistas, como até a autoridade no setor onde nós estamos a atuar, só nos traz vantagens. Seja a marca, o nome de uma empresa, um nome que não seja o nosso próprio nome, ou mesmo no nosso próprio nome. Este é o investimento que nós fazemos e o melhor investimento é aquele que perdura mais um tempo e que nós devemos estimar porque nos pode alavancar a nossa atividade. Depois, os funcionários. Os funcionários são outro ativo que temos nas empresas e sobre os quais nós devemos fazer grandes investimentos. São os funcionários que muitas das vezes são um ponto de ligação com o nosso cliente, são um ponto de ligação com a comunidade onde nós estamos inseridos. Todas as ligações que nós temos para o mercado, para o outro pilar, são feitas pelos funcionários. E é sobre os funcionários que eu aqui vou dar mais incidência. Tenho muitas situações de clientes que se queixam que têm dificuldade em contratar pessoas para trabalhar e quando os contratam elas não são tão eficientes como queriam, não são tão produtivas e muitas das vezes estes problemas partem do início. Ou seja, antes de termos os funcionários já temos todas as condições para ter esse problema. E que isto muitas vezes prende-se aqui às funções. O não ter aqui bem claro qual é que é a função de cada um, ou para que funções é que eu necessito de pessoas, vai-nos trazer enormes problemas na nossa atividade. Porque eu posso ter um funcionário que ele até tem ótimas características de criar empatia, é uma pessoa extrovertida, e se eu lhe ponho como funções uma função administrativa, uma função ali tarefeira de fazer ali algumas funções muito chatas, vai dar mau resultado. Essa pessoa nunca vai conseguir ser eficiente naquilo que está a fazer. E de quem é que é a culpa? É nossa, porque fomos nós a que lhe atribuímos essas funções. Por isso, o que nós devemos fazer antes de contratar alguém é precisamente perceber para que funções é que eu vou querer contratar, para que funções é que eu vou colocar a pessoa. E algo muito importante, formação.
nós temos que formar as nossas equipas. E aqui a formação não se prende apenas para fazer cumprir o número de horas de formação obrigatória. Muita desta formação, que eu acho que é importante e relevante para qualquer empresa, é uma formação interna. É o acompanhamento inicial que temos que dar aos nossos funcionários e é com base na formação que nós vamos colocando sempre o funcionário alinhado com aquilo que são os nossos interesses, com o interesse da empresa. E sem formação não vamos conseguir. Sempre que nós temos um produto novo, nós devemos de formar os nossos funcionários. Todos os anos nós temos que ir dando formação contínua. Seja ele a ver diretamente com a função que ele está a ter, como seja de uma ou outra qualquer. Por exemplo, eu quando tiro uma hora, por exemplo, num mês, para explicar aos meus funcionários qual é que é os objetivos que a empresa quer atingir naquele mês e qual é a importância de atingir esses objetivos, isto é um outro tipo de formação. É algo que nós estamos a fazer, no fundo, para os tornar alinhados connosco. E depois, algo que é fundamental, que tem a ver com o desempenho. Se eu vos perguntar, os vossos funcionários sabem como é que é avaliado o desempenho deles? Eles sabem que indicadores é que se devem de reger para eles próprios perceber se estão a ir ao encontro daquilo que se espera deles? Muitas das vezes nós não fazemos isso. Muitas das vezes nós temos até pessoas a darem o melhor de si, a fazerem tudo aquilo que eles acham que é importante para conseguirem ser bem-sucedidos nas funções que lhes foram entregues e muitas das vezes eles não estão a fazer aquilo como nós o desejamos. Isto porquê? Porque nós não lhe definimos uma avaliação de desempenho que ele possa utilizar para poder se autoavaliar e para poder, no fundo, ir afinando o seu dia-a-dia nas atividades que está a fazer.